Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas, sou engenheiro de dados da Data Lakers e hoje a gente vai falar sobre um componente vital da GCP chamado Cloud Composer. Vamos lá? Então, o que é o Cloud Composer? O Cloud Composer é um serviço totalmente gerenciado pela GCP do Apache Airflow. Então, você pode usar tudo que tem de melhor do Apache Airflow totalmente gerenciado pela GCP. Tá? Você pode centralizar seus pipelines em uma só engine. Então, imagine que você tenha dados. Beleza, você está na GCP, você está trabalhando com dados na GCP, mas se você tem, por exemplo, um banco de dados relacionado na Azure que você queira trazer, você tem dados no Redshift da AWS que você quer trazer, você pode trazer isso tudo usando esse conceito de nuvem híbrida orquestrado pelo Apache Airflow, no nosso caso, o Cloud Composer. Ele é código aberto, baseado em Python, porque o Airflow é todo baseado em Python. Então você pode usar tudo que você tem de poder dessa linguagem, que é uma linguagem extremamente popular, de fácil acesso, compreensão, para criar seus pipelines usando o conceito de DAG, né, que é o Direct Acyclic Graph. Vamos tentar imaginar então um problema de negócio em que eles possam exemplificar o uso do Apache Airflow. Então imagina que sua empresa, a sua equipe comercial tem lá a tabela de pedidos, tá? Que ela está sendo atualizada constantemente, e cada pedido gera um evento, né, da sua aplicação. E esse evento, né, relacionado ao pedido, então eu tenho um ID pedido que junta os dois, por exemplo, e eu tenho atributos do vendedor, né, como nome, CPF, região que aconteceu a venda, etc. Tá? Além disso, a equipe comercial tem um planejamento, então tem uma meta, então eles criam lá numa planilha, geralmente atualiza essa meta. Né? Imagina que essa meta ela é jogada para o seu Data Lake, só que pode chegar a qualquer hora do dia, é atualizada uma vez do dia. Você não tem noção de que horas vai chegar. E aí seu líder de engenharia pede para você criar uma visão de performance de vendedor. Então você vai olhar para as 3 fontes e vai tentar fazer um pipeline em batch para trazer pelo menos uma vez ao dia essa visão de performance. Então você tem que estar trabalhando com fontes de dados diferentes, que podem ser orquestradas de maneira diferente, em que vai ter também uma dependência. Então você vai ter uma dependência ali no meio, em que para você criar a performance, você precisa ler a tabela de pedido, precisa ler a collection e precisa esperar a equipe comercial atualizar a planilha de vendas. Então como é que a gente pode fazer isso? O que você faria? Usaria cronjob? A gente sabe que cronjob, né, ele tem suas fraquezas, vamos dizer assim, né? Então, para você orquestrar jobs via cronjob é complicado. Você pode medir o tempo de um job e de outro e tentar mais ou menos aí encaixar um horário. Mas à medida que você vai tendo mais e mais jobs que você precisa orquestrar e de repente rodar em paralelo, vai ficando cada vez mais difícil você criar tempos que vão satisfazer o teu fluxo, não vai dar algum problema lá na frente. Sem contar que os dados vão ganhando cada vez mais e mais volume, então você tem que ficar toda hora atualizando esse tempo que vai rodar. Então é meio complexo você trabalhar isso no cronjob. E é por isso que a gente usa muito esse conceito da Apache Airflow de DAG e de criar dependências em cima dele, não só do scheduler. Para a nossa solução, para o nosso problema, no caso, né, a gente poderia usar a seguinte DAG, esse seguinte fluxo de trabalho, né, esse seguinte pipeline. Então eu tenho a tabela de pedidos, eu posso usar um operador do Airflow. O Airflow trabalha muito focado em cima de operadores, então para cada fonte de dados eu vou ter quase sempre um operador. Então eu tenho um operador do Postgres, eu tenho um operador do MongoDB, eu tenho um operador do Google Sheets, por exemplo, tá? Além disso, você pode customizar esses operadores. Então, por exemplo, eu posso pegar o operador normal do Postgres para ler dados do Postgres, fazer uma query, e posso aumentar, vamos dizer assim, esse operador para salvar em uma tabela BigQuery. Então eu crio um operador customizado, um operador dentro do Airflow nada mais é que uma classe Python, em que você seta o que você quer executar nele. Então quais são os passos? Conectar, por exemplo, Postgres, ler aquela query, de repente fazer um tratamento ou jogar direto no BigQuery, por exemplo, tá? Você tem também não só o conceito de operadores comuns, mas também o conceito de sensores, para o nosso caso, por exemplo. Como não sei que horas
a equipe comercial vai atualizar a planilha e jogar no nosso Cloud Storage, eu posso botar um Google Cloud Storage Object Sensor para rodar. E aí ele fica de tempos em tempos olhando para o seu bucket e analisando para ver se aquele arquivo chegou. Se chegou, ele passa para o próximo passo, que no nosso caso é o operador do Google Sheets, por exemplo, para ler dados do Google Sheets. A gente pode customizar esse operador, pode usar também um Python Operator, nesse caso, para ler, aí usar uma biblioteca do Google Sheets para ler esse CSV, por exemplo. E aí, depois, com essas três fontes dentro do BigQuery, em tabela diferente, eu posso rodar, por exemplo, um operador do BigQuery, para executar uma query, para juntar os três. E aí eu teria aquela visão de performance. E se a gente estiver tratando de dados com um volume absurdo de diversas fontes? Então, né, nosso Big Data. Né? O Airflow não é uma engine para processamento, é uma engine para orquestração. Então, para trabalhos, jogos pequenos, você pode até usar o Airflow para realizar essas tarefas. Agora, se você está querendo processar um grande volume de dados, a ideia é usar o Airflow para chamar outros engines que vão fazer esse processamento para você. Tá? Então não precisa se preocupar. O Airflow resolve esse problema acionando outros engines de Big Data. Por exemplo, no nosso caso, a gente poderia, imagina que a tabela de pedidos, como ela é atualizada constantemente, tem um volume enorme na escala de gigabyte, terabyte, não seria sensato usar um worker, um Python Operator, né, por exemplo, do Airflow para processamento. Então, eu chamo, por exemplo, imagina que sua equipe já tem um cluster de Spark preparado para isso, eu posso usar um operador do Spark, chamado Spark Job Submit, para submeter ali aquele código do Spark que vai ler o Postgres e vai salvar no BigQuery, por exemplo. Eu não tenho o Spark, a minha equipe não tem um cluster gerenciado de Spark. E eles não têm skill para isso, por exemplo. Eu quero usar um serviço. Você pode, por exemplo, usar o Dataproc. Então, eu tenho também o operador do Dataproc para vários outros produtos da Google. Então, eu posso submeter um job de Spark, de Hadoop, de MapReduce, etc., de Beam, que vai pegar, por exemplo, no MongoDB, vai processar e vai jogar no BigQuery. Tá? E os Sheets, nesse caso aqui, por exemplo, você pode ter uma solução híbrida, né? Para usar engines de processamento de Big Data quando tiver um grande volume de dados, e no caso de não ter, beleza, vamos usar o operador normal via Python do Airflow. No caso, o Sheets normalmente é uma tabelinha simples, pequena, eu vou continuar com o meu sensor e com o Google Sheets Operator. Né? Isso tudo vai criar visões de tabelas no BigQuery, então eu uso nesse caso o BigQuery Execute Operator, continuo com ele. Aproveite o poder dos operadores. Então, como eu falei para vocês, a gente tem operador de tudo o que é de jeito e formato dentro do Airflow. Então, eu tenho operadores para os produtos da Google, como Dataproc, DataFusion, BigQuery, Dataflow. Eu tenho operadores de soluções open source, como Spark, Hadoop, Beam. Eu tenho operadores para outros tipos de tarefas, como Kubernetes, como Docker. Então, imagina que eu tenho diversos desenvolvedores de Data Science que programam em R, né? Então querem produtizar modelos de Machine Learning em R. Beleza, a Apache Airflow é construída em cima do Python, beleza, mas você pode criar uma solução em R, containerizar essa solução e usar o operador Docker para rodá-la. Então, isso serve para outras linguagens de programação também. A gente tem também operadores para outros tipos de fontes de dados. Então, como eu falei, MongoDB, Postgres, SQL Server, JDBC para uma conexão mais geral com banco de dados relacional, MySQL. Tem operadores para se conectar ao Data Lake, por exemplo, o Google Cloud Storage, no caso da GCP, S3, no caso da AWS, e muito, muito mais. Segue aí um link da própria documentação do Airflow para você entrar em detalhes e ver quais operadores a comunidade do Airflow criou e tem no site. Então, beleza. Tudo lindo, mas como é que uma equipe pode ter isso em prática aí na nuvem, né? Se você fosse criar essa arquitetura, por exemplo, com o Web Server, que é onde vai ficar a aplicação da interface de usuário do Airflow, então tem que ter esse componente. O Scheduler, que vai schedular suas DAGs, seus pipelines. O Executor, que diz a forma como que
se vai ser executadas essas DAGs, pode ser local, sequencial ou via Celery. Eu não vou entrar em tantos detalhes no Execute, a gente vai ter provavelmente uma live para aprofundar esse do Airflow, tá? Mas tem que ter esse componente. E o Worker, que é o componente que de fato vai rodar as tarefas dentro da DAG, né, que é o pipeline que vai rodar ali no Airflow. Né? Fora isso, eu preciso de um local para depositar essas DAGs, esses pipelines, um local para depositar o Airflow config, um banco de dados relacional para trazer os metadados, né? No caso aí do exemplo, por exemplo, Postgres. Terei que ter um componente de mensageria, fila, por exemplo, para fazer essa comunicação entre os diversos componentes. Complicado, né? Parece ser bem trabalhoso criar uma arquitetura dessa de forma escalável e segura, não? Então, se você não tem uma equipe preparada, que já tem experiência no Apache Flow, tem um pouco mais de experiência em desenvolvimento de software, se você não tem, né, na verdade, essas skills, fica complicado criar um ambiente desse. Daí que vem o Cloud Compose. Cloud Compose com uma interface amigável, via UI, que é a pouco a gente vai ver, você consegue setar quantas margens você quer no seu Airflow, no seu cluster de Airflow, qual versão do Python, setar a configuração do Airflow. Feito isso, ele vai subir para você toda uma arquitetura pronta. Então, eu vou ter, por exemplo, os metadados que tem que ficar no banco de dados no Cloud SQL, então ele sobe o Cloud SQL para você, ele sobe o App Engine para o web server do Airflow, tem um componente do IAP para fazer essa comunicação entre o cliente, o Tenant Project e o cluster Kubernetes, que ele sobe também. O cluster Kubernetes vai ter os works do Airflow, o Redis para fazer essa comunicação entre os serviços, o Airflow Scheduler, SQL Proxy para se comunicar com o Cloud SQL. Vai subir para você um bucket no Cloud Storage para você depositar suas DAGs, para você verificar logs e plugins, e também vai jogar tudo no Stack Drive para você poder monitorar. Então ele simplifica muito e ele também autogerencia esse cluster para você. Então você não tem que se preocupar em gerenciar e monitorar nada se você quiser. Você pode só pegar e de fato produzir o seu pipeline. Então como é que a gente cria um novo ambiente, né? Um novo cluster de Airflow de Compose? Pela UI, como eu falei para vocês, só procurar lá Big Data, componente ali Compose e criar novo ambiente. Existem outras formas de criar esse cluster do Compose. Pode ser, por exemplo, via Google Cloud SDK. Então você dá lá o gcloud Compose Environment Create, diz o nome aí que você quer para o seu ambiente e usa diversas flags para customizá-lo. Nesse caso aqui, primeiro exemplo, eu tenho o tipo de máquina, que eu estou dizendo que é uma máquina ali N1 Stand 8 do Compute Engine. A rede, eu tenho uma rede que se chama My Network. E eu posso usar outras flags também para customizar esse ambiente. Eu posso subir via API REST, então eu posso dar um POS com aquele endpoint ali, compose googleapis.com v1 beta 1, passar alguns parâmetros, como qual é o projeto, qual é a localidade, qual é o nome do ambiente, entre vários outros parâmetros que podem entrar via header. E se você já trabalha num ambiente focado em DataOps e versionamento, você pode usar um Terraform Play, né? Então você pode ter um arquivo do Terraform com o resource Google Compose Environment, o nome do environment e as configurações que você quer dentro desse arquivo, tá? Deixei um link aí para mais informações, caso vocês queiram entrar na documentação e ver essas diversas formas e exemplos para você subir um ambiente do Composer. Além disso, para quem é mais high code e quer, por exemplo, testar, validar, está acostumado com o Airflow e com a linha de comando do Airflow, você pode ainda continuar usando a linha de comando do Airflow, usando o Google Cloud SDK. Então, a gcloud tem lá um comando para você rodar esses comandos próprios do Airflow. Então, você dá um gcloud compose environment run, diz o nome do composer, o nome lá do ambiente, passa a localidade e passa a função lá da CMD do Airflow, que pode ser, por exemplo, nesse caso, trigger DAG, ou list DAGs, para listar as DAGs. E aí, traço, e você passa normalmente os componentes, as flags, que normalmente você usaria no trigger DAG ou no list DAGs, tá?
no caso do Trigger DAG, você passa a DAG e, por exemplo, o Run ID que você quer analisar, que você quer entregar. Também um link para mais detalhes, como é que funciona o Airflow CLI e como usá-lo via G-Cloud. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar a vocês por hoje. A ideia era mostrar o que era o Cloud Composer, qual a principal vantagem dele em relação ao ambiente de Airflow não gerenciado, como o Apache Airflow se adapta bem a determinados problemas de negócio onde a gente precisa orquestrar dados de diversas fontes de tempo diferentes. Então a gente tem uma grande vantagem em relação, por exemplo, ao cron job tradicional. A gente viu também os diversos componentes que o Airflow traz para a gente, que a gente precisa subir para o Airflow funcionar corretamente. Então o Composer faz isso magnificamente bem. E a ideia agora do segundo vídeo é o seguinte: a gente vai subir o ambiente do Composer via UI. Então eu vou mostrar a vocês passo a passo como é que funciona, um exemplo simples. E também a gente vai dar uma olhada no Kubernetes que o Composer cria. Então a gente consegue entrar no Kubernetes, vocês vão ver aqueles componentes do scheduler, da base de dados de metadados, a parte também de comunicação via Redis. Então a gente vai ver tudo isso funcionando dentro do Kubernetes. E aí eles vão entrar dentro, por exemplo, no pod de work e rodar alguns componentes da Airflow CLI. Então a ideia é a gente tentar ver que podemos olhar para gerar comandos de Airflow por essa forma também, não só apenas pelo G-Cloud. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nada e até a próxima.